Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Ivan Maia de Mello, professor na Unilab, doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e graduado em Matemática. Agradecemos a participação da atriz Maria Elisa, com a leitura do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade e do Digesto Antropófago de Daniel Pisa. Esse é o nosso episódio número 31 e hoje falamos sobre Oswald de Andrade. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Assine o nosso feed para receber os episódios no celular assim que forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia para te ajudar lá no site. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Oswald de Andrade. Hoje a gente recebe, direto de Fortaleza, o Ivan Maia de Mello. Ele é professor na Unilab, é doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem graduação em Matemática. Eu queria pedir para você se apresentar, Ivan, para quem não te conhece ainda, falar como que você trabalha, quem é você. Eu sou professor na Unilab, no Ceará, e nesse momento acabo de receber a notícia hoje à tarde de que o documento para minha redistribuição como professor para a Universidade Federal da Bahia está na reitoria. Provavelmente o reitor já pode ter assinado ou está prestes a assinar, e então eu estou prestes a ser transferido para a Universidade Federal da Bahia. Mas ainda estou aqui em Fortaleza, onde eu passei esses 3 anos e meio ensinando na Unilab, no bacharelado de Humanidades, e onde realizei um curso de teatro também como projeto de extensão, fui coordenador de arte e cultura na universidade, e me envolvi com diversos projetos, inclusive a criação de um mestrado, que eu fui também presidente da comissão de criação do mestrado durante certo tempo, cerca de 1 ano, e a gente agora está com um mestrado em Humanidades, um mestrado interdisciplinar. Eu estou participando e vou continuar ligado a esse mestrado, mesmo indo para a Universidade Federal da Bahia. E justamente tenho uma atuação tanto no universo acadêmico, no meio universitário, mas também no meio artístico, como poeta, participando de eventos, de saraus, publicando eventualmente e me envolvendo com movimentos culturais de poetas, e ao mesmo tempo também com teatro. Dei o curso de teatro na universidade e também realizo performances com estudantes, com colegas professores ou sozinho, em eventos de filosofia, inclusive, e também com a dança, a prática de dança de improvisação, contato improvisação, que eu comecei em 2000 é uma prática que tem permeado a minha construção de práticas criativas, corporais, sobretudo. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o Oswald de Andrade, e eu começo perguntando para você, Ivan, quem foi o Oswald de Andrade? Oswald é uma figura um tanto emblemática na nossa história cultural brasileira, digamos, do século XX para cá, claro, entre inúmeros outros grandes nomes, mas ele teve uma presença marcante no cenário cultural justamente da primeira fase do século XX, e era uma figura, digamos, que para além dos impactos, dos desdobramentos que a gente pode ver hoje, dos impulsos, das propostas que ele desencadeou, ele, na própria biografia, nos relatos sobre a figura dele, inclusive de grandes nomes como Antônio Cândido e outros que tiveram contato, conviveram com ele, Mário de Andrade, ele era uma figura intempestiva, ele era, digamos, um pensador da qualidade que o Nietzsche evocava lá nas considerações intempestivas ou extemporâneas, Então, uma pessoa muito inquieta e provocante, irreverente, com um humor
afiado, digamos assim, né? Então, alguém que fazia as coisas saírem do lugar em termos de pensamento, em termos de ações também, de propostas artísticas, né? Eu acho que tem um trecho de autobiografia que o Oswald coloca assim: o cordial e ordeiro Oswald de Andrade, né? Já se apresentando com essa ironia toda, né? Eu acho que pra gente começar, talvez você colocou toda essa sua atuação com performance e tudo. Isso é um elemento também do pensamento do Oswald, né? Se a gente for tomar ele como pensador, isso é um elemento que vai estar sempre presente nele, essa performance, né? Justo. Digamos, a existência dele é uma existência performática. Tanto que o gênero textual, né, que ele, como escritor, digamos, a grande importância dele ficou, digamos, como escritor em vários gêneros, né, tanto poesia quanto dramaturgia, quanto romance e até ensaios filosóficos, né? Mas digamos que ele poderíamos considerá-lo, assim, de modo geral, como um escritor com uma performance. A escrita dele é marcada, inclusive até, digamos que o gênero no qual ele se sobressaiu, ou cuja produção marcou mais a nossa história cultural, possivelmente com o Manifesto Antropófago. Manifesto Antropófago. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi or not Tupi? That's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com os sustos da psicologia impressa. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido, o cinema americano informará. Filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente com toda a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos tourists, no país da cobra grande. Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa-mundi do Brasil. Uma consciência participante, uma rítmica religiosa. Contra todos os importadores de consciência enlatada, a existência palpável da vida e a mentalidade pré-lógica para o Sr. Lévio Bruhl estudar. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. A Idade de Ouro anunciada pela América. A Idade de Ouro e todas as girls. Filiação. O contato com o Brasil Caraíba. O homem natural. Rousseau. Da Revolução Francesa ao Romantismo, à Revolução Bolchevista, à Revolução Surrealista e ao bárbaro tecnizado de Kieserling. Caminhamos. Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará, mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Contra o Padre Vieira, autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão. O rei analfabeto dissera-lhe: ponha isso no papel, mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. O espírito recusa-se a conceber o espírito sem o corpo. O antropomorfismo, necessidade da vacina antropofágica, para o equilíbrio contra as religiões de Meridiano e as inquisições exteriores. Só podemos atender ao mundo oracular. Tínhamos a justiça, codificação da vingança. A ciência, codificação da magia. Antropofagia, transformação permanente do tabu em totem, contra o mundo reversível e as ideias objetivadas, cadaverizadas. O stop do pensamento que é dinâmico. O indivíduo vítima do sistema,
fonte das injustiças clássicas, das injustiças românticas e o esquecimento das conquistas interiores. Roteiros, 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 roteiros. O instinto caraíba, morte e vida das hipóteses. Da equação eu, parte do cosmos, ao axioma cosmos, parte do eu. Subsistência, conhecimento, antropofagia. Contra as elites vegetais, em comunicação com o solo, nunca fomos catequizados. Fizemos foi o carnaval, o índio vestido de senador do império, fingindo de Pitt, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade de ouro, Catiti, Catiti, Yamará, Notiá, Notiá, Yamará, e Peju, a magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignatários, e sabíamos transpor o mistério e a morte com auxílio de algumas formas gramaticais. Perguntei a um homem o que era o direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chama-se Galimatias. Comiu. Só não há determinismo onde há o mistério. Mas o que temos nós com isso? Contra as histórias do homem que começam no Cabo Finisterra. O mundo não datado, não rubricado. Sem Napoleão, sem César. A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão. Só a maquinária e os transfusores de sangue. Contra as sublimações antagônicas, trazidas nas caravelas. Contra a verdade dos povos missionários definidas pela sagacidade de um antropófago, o Visconde de Cairu. É mentira, muitas vezes repetida. Mas não foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo porque somos fortes e vingativos como o jabuti. Se Deus é a consciência do universo incriado, Guaraci é a mãe dos viventes. Jaci é a mãe dos vegetais. Não tivemos especulação, mas tínhamos adivinhação. Tínhamos política, que é a ciência da distribuição, e um sistema social planetário, as migrações, a fuga dos estados tediosos, contra as escleroses urbanas, contra os conservatórios e o tédio especulativo, de William James e Voronoff, a transfiguração do tabu em totem, antropofagia, o paterfamilias e a criação da moral da cegonha. Ignorância real das coisas, mas fala de imaginação, mas sentimento de autoridade ante a prole curiosa. É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Mas Caraíba não precisava, porque tinha Guaraci. O objetivo criado reage como os anjos da queda. Depois Moisés de Vaga. Que temos nós com isso? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Contra o índio de Tocheiro, o índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis e genro de Dom Antônio de Maris. A alegria é a prova dos 9, no matriarcado de Pindorama. Contra a memória fonte do costume, a experiência pessoal renovada. Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e as outras paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais. Acreditar nos instrumentos e nas estrelas. Contra Goethe, a mãe dos Gracos, e a corte de Dom João VI. A alegria é a prova dos 9. A luta entre o que se chamaria a incriado e a criatura, ilustrada pela contradição permanente do homem e seu tabu. O amor cotidiano, o modus vivendi capitalista. Antropofagia, absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem, a humana aventura, a terrena finalidade. Porém, só as puras elites conseguiram realizar a antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males identificados por Freud. Males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto sexual. É a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo e cria a amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se e transfere-se. Chegamos ao aviltamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo. A inveja, a usura, a calúnia, o assassinato.
peste dos povos chamados povos cultos e cristianizados. É contra ela que estamos agindo, antropófagos. Contra Anchieta, cantando as 11.000 virgens do céu na terra de Iracema. O patriarca João Ramalho, fundador de São Paulo. A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de Dom João VI. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro o faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte. Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud. A realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituição e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Oswald de Andrade, em Piratininga, ano 374 da deglutição do bispo Sardinha. Revista Antropofagia, ano 1, número 1, maio de 1928. Digamos, aquele documento que influenciou e que é tão retomado em diferentes circunstâncias, desde a Tropicália com Caetano Gil, etc., Tom Zé e outros, até o Teatro Oficina com Zelso, o Hélio Oiticica, depois outros movimentos também, como em Pernambuco, o movimento Mangue Beat, Chico Sainz, ele tinha uma vinculação, uma ligação com a antropofagia oswaldiana, e essas influências são influências que têm caráter performático. Então, de certo modo, a existência dele tem esse caráter performático. E o manifesto, como gênero textual, é um gênero performático. É uma performance literária, né, bastante, digamos, expressiva, com um tom eloquente, um tanto, e justamente aí, digamos, entra um espírito visionário que ele tinha, que, por um lado, anunciava possibilidades, mas também essas possibilidades muitas vezes ficavam num plano de uma utopia, né? De algo muitas vezes inalcançável mesmo. Era a provocação que ele fazia, né? Aí na sua fala você fala sobre o manifesto antropófago, e eu gostaria de perguntar para você o que é a antropofagia. O Oswald, além da antropofagia, ele elaborou outras propostas, né, que como antes do manifesto da poesia pau-brasil, então pau-brasil se tornou um elemento, digamos assim, que deu uma certa tonalidade para as artes, né, para a literatura, para as artes plásticas. A influência dele nas artes plásticas também foi forte, né, para o teatro. E aí, em seguida, ele, de certo modo, resolve radicalizar esse impulso que foi o manifesto da poesia ao Brasil, e ele resolve radicalizar com o manifesto antropófago. Então ele inicia uma nova empreitada, digamos, intelectual, de provocação do pensamento intelectual, do pensamento artístico, do impulso do criador artístico, em diversas linguagens. E a antropofagia surge como essa provocação vanguardista, porque na época ele esteve e estava em contato com vanguardas europeias artísticas com as quais ele convivia, inclusive Picasso, no ateliê da Tarsila, né, quando ele ia a Paris, ele fez algumas viagens a Paris. E então a antropofagia surge com esse espírito vanguardista, de inquietude, de provocação. Era o caráter da arte naquele momento, daquelas vanguardas, né? Então a antropofagia surge como uma grande provocação, e essa provocação vai se caracterizando ao longo de um certo tempo em que ele vai elaborando essa perspectiva, inicialmente de forma bastante jogada no manifesto. Ele joga ideias, uma tempestade de ideias, aquele manifesto antropófago, né? Algumas daquelas ideias do manifesto antropófago vão ganhando força, vão começando a concentrar e a agregar outros elementos de propostas culturais.
para o Brasil. E ele vai elaborando e ele passa até por um momento de crise com essa proposta, onde ele quase que renega praticamente a antropofagia. Há poucos anos depois do Manifesto Antropófago, ele dá uma guinada justamente num momento político em que o país se encontrava, em que ele dá uma guinada à esquerda e ele se liga ao Partido Comunista e ele vai desenvolver uma espécie de militância, né, muito influenciado por Pagu, que era o grande amor dele naquele momento, e com quem ele se envolve com movimentos revolucionários de esquerda, movimentos comunistas, sindicatos, e aí ele meio que faz uma autocrítica, como se a antropofagia fosse, ele usa uma expressão, sarampão antropofágico, como se fosse uma doença infantil, né, assim, digamos, como se a antropofagia fosse uma coisa um tanto infantil, e que ele estaria amadurecendo e entrando numa consciência da luta de classes e de todo um enfrentamento ideológico que ele passaria a desenvolver nos anos seguintes. Mas após alguns poucos anos dessa militância mais engajada, né, de viés comunista, ele vai como que retomando o espírito inquieto, provocador e, digamos, que vai, de certo modo, levar ele de volta a se aproximar da antropofagia e agora buscando elaborar de forma mais madura, né, como uma abordagem filosófica. Então, é o momento em que ele vai, em seguida, depois de alguns anos, vai buscar, inclusive, quando ele vai participar de um concurso para a universidade, a primeira universidade era a USP, né, o Centro de Filosofia, o Departamento de Filosofia, que tinha sido recém-criado, e ele faz um concurso, ele se inscreve para um concurso e a inscrição dele acaba não sendo aceita, mas é uma situação bastante polêmica, em que, de certo modo, ele não é aceito porque ele não era formado em filosofia e eles queriam um professor que tivesse uma formação, uma graduação em filosofia, uma licenciatura, um bacharelado em filosofia, e, ao mesmo tempo, a graduação em filosofia era algo que estava começando no Brasil. Então, pouquíssima gente tinha graduação em filosofia. E ele era um bacharel em humanidades, algo que naquela época existia. Ele também era bacharel em direito, mas ele não tinha graduação em filosofia. E que esse bacharelado em humanidades não era reconhecido como algo suficiente para que ele postulasse ser professor de filosofia. E aí ele vai elaborando a antropofagia para além do ambiente acadêmico, né? Através de escritos, mesmo não conseguindo entrar para a universidade, ele vai elaborando textos em que ele vai pensando a antropofagia e o aspecto, ele começa a ligar ao pensamento de alguns filósofos, sobretudo Nietzsche, Marx e, de certo modo, Hegel também. E muitos outros. Ele faz um diálogo com muitos pensadores, né? É muito rico, mas estes se sobressaem. Freud, eu esqueci, né? Então, Nietzsche, Freud e Marx são três grandes nomes, digamos, que vão influenciar essa formulação da antropofagia, uma formulação filosófica, né? Então, digamos assim, que a antropofagia poderia ser sintetizada através daquela ideia da transformação do tabu em totem, como uma ideia, digamos, das principais, que marcam o manifesto, desde o Manifesto Antropófago, e que ele vai elaborando dentro de uma certa genealogia do ócio. Quer dizer, ele faz uma análise histórica da relação das sociedades com o ócio, da experiência social do ócio, e essa genealogia que tem um certo viés dialético, mas ao mesmo tempo dialético, então, pela ligação com o pensamento de Marx, que há uma certa presença, uma certa influência, mas ao mesmo tempo com também uma abordagem trágica que ele tenta combinar com a dialética marxista,
uma abordagem trágica que tem mais relação com o pensamento de Nietzsche e de certo modo, com o de Freud também, né? Eu acho que seria legal você. É como se a sua resposta fosse assim: a antropofagia é Oswald. Se você pegar a história de Oswald, é a construção da antropofagia, quase como a biografia dele envolve a construção desse conceito também, né? Ele buscou vivenciar aquilo que ele defendia na antropofagia. Realmente a gente encontra momentos, passagens da história dele muito que tem tudo a ver com aquilo que ele expressava, né? Então, quando a gente volta, assim, eu vou voltar porque a gente tem a Semana de Arte Moderna em 22, ele é um dos principais nomes. É interessante que o Manifesto Antropófago vem só em 28. Então você tem um tempo aí de elaboração e tem algumas frases que acabam... O manifesto acaba sendo como se fossem vários aforismos, né? É como todo manifesto tem mais intenção, tem um monte de intenção ali, como você disse, muito utópica. Muitos não vão se realizar. Então tem algumas que ficaram muito famosas, né? Como a própria afirmação inicial: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente, ou de que a alegria é a prova dos 9. Esse tipo de afirmações soltas, a partir delas, dessas intenções múltiplas, dá para pensar que ali no início já havia uma filosofia implícita? Como você avalia isso? Certo. É interessante, porque justamente, digamos que a compreensão mais madura da antropofagia que ele vai elaborar nos textos filosóficos já no fim da vida, nos últimos anos, ele alcança, digamos, uma certa compreensão da antropofagia que, como eu falei, se aproxima do pensamento desses três grandes pensadores, Nietzsche, Freud e Marx, e, de certo modo, pensando a antropofagia como uma certa atitude, né? Então, performático e que tem a ver com a vida dele mesmo. E essa atitude, atitude antropofágica, né, da deforação, que é a transformação do tabu em totem, é um elemento de incorporação, apropriação, né, de algo que seria uma alteridade, e essa alteridade ela é incorporada de forma seletiva, quer dizer, busca-se selecionar o que se quer incorporar daquela alteridade. Então, a alteridade é, de certo modo, valorizada, mas não simplesmente como ela é, mas da forma como é possível se apropriar dela, então, para a construção desse eu, que é, digamos, tanto um indivíduo quanto um grupo artístico, quanto uma nação, né? Para ele coloca a antropofagia em muitos momentos num plano individual, em outros momentos num plano coletivo. Então, a antropofagia surge como essa apropriação seletiva e que ela tem como caráter principal essa transvaloração no espírito nietzschiano, né? Uma transvaloração que é a transformação do tabu em totem. E, de certo modo, esse processo é fruto de uma apreensão madura que ele vai expressar nos últimos anos, relacionada a essa genealogia do ócio. Quer dizer, para ele, então, o grande tabu a ser transformado em totem seria, de certo modo, o ócio, enquanto aquilo que a sociedade, que ele chamava a civilização do relógio, a sociedade capitalista contemporânea seria a sociedade do negócio, e que ele expressa, traduz, interpreta como uma negação do ócio, o negócio, né? E justamente na medida em que o negócio, ou a civilização do negócio, é uma civilização que nega o ócio, e aí temos que entender que essa negação é a negação do ócio do trabalhador, do trabalhador, na medida em que o ócio do proprietário dos meios de produção, ele não é negado
Pelo contrário, é justamente o dono do negócio, o proprietário dos meios de produção, seria aquele que detém a exclusividade do gozo do ócio no mundo capitalista, enquanto o trabalhador ele estaria condenado a uma negação do ócio. Ele não pode desfrutar do ócio, ele tem que trabalhar. Então, nessa civilização, o Oswald pensa que sendo a civilização do negócio, a civilização que nega o ócio seria o tabu, né, negado. E transformar esse tabu em totem seria uma reapropriação do ócio enquanto experiência coletiva, comunitária, compartilhada, né? Então, tem a ver, inclusive, com essa alegria carnavalesca, de certo modo, uma certa carnavalização da vida que ele propõe, que é, digamos, essa retomada, essa reapropriação do ócio, né? Como possibilidade de experiência mais livre e criativa. Não como mera preguiça e digamos, aquela compreensão do senso comum, da ociosidade, como passividade, como o não fazer nada, né? Uma mera preguiça macunaímica que não quer fazer nada. E seria algo, de certo modo, nihilista. Mas como um ócio que é o desfrute da liberdade para poder fazer, criar possibilidades de vida, né? Só para complementar essa ideia do negócio, acho que é interessante você fazer a ligação dela com a ideia do instinto, acho que é instinto caraíba, ou então esse primitivismo, porque aí fica junto as duas percepções. Você valorizar o ócio, você fugir das normatizações capitalistas, burguesas, etc., e você valorizar um certo instinto, né? Justo. Justamente, esse elemento que você sugere agora é uma chave importante de entendimento dessa genealogia do ócio que o Oswald faz, porque ele começa caracterizando o ócio como uma experiência comum nas chamadas culturas ditas primitivas, né? Então ele menciona assim como a experiência dos indígenas na América, os ameríndios, assim como os africanos. E ele fala da importância da contribuição dessas etnias para a formação da cultura brasileira. Então, nós teríamos sido formados por etnias que originariamente gozavam o ócio como experiência comunitária, comum a todos. Então nesse estágio primitivo de desfrute do ócio, teria surgido uma parcela da sociedade, e aí ele descreve isso mais em termos da Grécia, com uma parcela da sociedade que se destaca do conjunto da sociedade, digamos, que desfruta do ócio como experiência comum, para fazer com que o ócio se torne, digamos, exclusividade daquele destacamento, que seria, inicialmente, para Oswald, o sacerdócio, quer dizer, a classe sacerdotal, o clero, digamos assim, que seriam os sacerdotes que inicialmente tomaram para si o ócio como exclusividade daqueles que se dedicam ao ócio sagrado, o sacerdócio entendido nesse sentido do sacer, sagrado, né? O sacerdócio sendo aquele que está dedicado ao ócio sagrado, né? Dedica o seu ócio ao sagrado. Então, esse sacerdócio teria, digamos, expropriado o ócio como experiência comum, coletiva, e teria passado a desfrutar dele como exclusividade. Só aqueles que se dedicam ao sagrado vão gozar do ócio a partir daí. Então, isso teria durado a Idade Média, com um predomínio de um teocentrismo, né? Então, o sacerdócio seria, digamos, a classe dominante que teria expropriado o ócio e que, a partir de certo momento, com, digamos, a expansão mercantilista que se deu ali pelo Renascimento, o negócio teria se expandido e teria suplantado o sacerdócio. Então, inaugurando a civilização do relógio. Então, o mundo do negócio teria suplantado o mundo do sacerdócio, né? Então,
do ócio para o sacerdócio e para o negócio, essa genealogia ele traça justamente no sentido de mostrar que é preciso, contra o capitalismo e contra a dominação religiosa, né, digamos, o dogmatismo religioso que expropria o ócio, que nega o ócio também, contra esses elementos reafirmar ou retomar o ócio como experiência coletiva, como experiência comum. Então, é como se, digamos, a atualidade disso seria a criação de experiências coletivas de ócio, de criação, de expressão livre, né? Seriam, digamos, um movimento antropofágico atual. E hoje eu participei de movimentos culturais no Brasil, em algumas capitais, aqui em Fortaleza, em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, de movimentos de artistas, de ocupação de espaços públicos, onde a lógica é essa, digamos, a reapropriação de um espaço público como espaço para arte, para atividades culturais. Então, é a reapropriação de um ócio no espaço público. O Oswald ele é conhecido por participar do movimento modernismo, né? E eu acho que o movimento modernista no Brasil ele tem diferenças do que foi no mundo, assim, o que é visto como modernismo. Você poderia falar disso, das semelhanças e diferenças desse movimento no resto do mundo e no Brasil? Eu poderia falar um pouco, não muito. Eu não me considero suficientemente conhecedor, digamos, do modernismo em outros lugares, embora tenha uma pequena notícia, digamos assim, ter lido um pouco sobre experiências de um lugar ou de outro. Alguns livros tratam, digamos, da América e dos movimentos literários na América, de modo a situar a antropofagia, o modernismo, no contexto de outros movimentos culturais que estavam ocorrendo antes ou depois na América Latina, influências recíprocas, né? Eu vejo mais claramente a ligação com, digamos, o movimento europeu das vanguardas. Então, de certo modo, as vanguardas europeias, dadaísmo, surrealismo, futurismo, são vanguardas que provocaram Oswald, a inquietude dele a pensar a sua condição, né, no Brasil, pertencendo a essa história de etnias que formaram uma nação nova e que contribuição essa nação nova teria a dar para, digamos, a cultura mundial. E aí ele, situado nesse ambiente cosmopolita, ele vai pensar essa relação, digamos, de um Brasil antropofágico, né, digamos, que teria uma característica antropofágica na sua cultura, pela própria história de formação dessas etnias, né, digamos, e da presença desse instinto antropofágico, o instinto caraíba, que ele caracteriza como um instinto lúdico, né? E que esse instinto lúdico seria um elemento formador da subjetividade brasileira, né? Na cultura brasileira, e situado numa relação com esses outros movimentos culturais acontecendo na Europa, numa relação de assimilação e, ao mesmo tempo, de marcar diferenças, de distanciamento, no sentido de que ele faz uma leitura da história do Brasil e da Europa, ampliando muito pouco, mas principalmente nessa relação, a história do Brasil e da Europa, fazendo uma leitura, digamos, que vai colocar essa relação em termos de um pensar crítico, apropriativo e criativo, né? Então, nesse elemento de apropriação, há, ao mesmo tempo, um movimento crítico de desconstrução de uma série de elementos, inclusive ele se contrapõe, no momento da antropofagia,
aos outros modernistas que, no Brasil, inicialmente se juntaram a ele e depois ele faz questão de se afastar, como no caso, por exemplo, Graça Aranha, com o nacionalismo metafísico, ou ainda Plínio Salgado, né, com o nacionalismo prático, que é aquele verde e amarelo, né, o grupo ANTA, né, tinha ainda outros movimentos intelectuais, como o espiritualismo católico, na época, com Jackson de Figueiredo, e esses movimentos, que eram movimentos com os quais ele interagia, ele debatia, ele entrava em polêmicas, né, ele busca se diferenciar, digamos, resgatando elementos próprios da nossa constituição histórica, cultural, e, ao mesmo tempo, assimilando outros elementos que ele buscava na Europa, né? Então, a relação do nosso modernismo parecia estar muito vinculado ao movimento cultural europeu, né? Sobretudo. Mas havia diálogos também laterais com movimentos modernistas e outros que ocorriam na América Latina também, né? Eu fazendo uma pergunta assim talvez mais reducionista, assim. O Oswald pode ser considerado um filósofo? Ah, sim, é uma pergunta boa, porque é uma pergunta que coloca como pergunta primária, né? Quem pode ser considerado um filósofo? E aí, em seguida, a gente analisar o caso de Oswald, né? E, digamos, considerando a primeira pergunta, essa pergunta prévia, quem pode ser considerado um filósofo, eu tendo a seguir, digamos, uma linha mais próxima do pensamento por um lado, Nietzsche, digamos, um pensador que é muitas vezes até tratado como não filósofo, e durante certo tempo, né, inclusive a tese de filosofia dele foi recusada na universidade alemã. Então, Foucault é outro filósofo, digamos, que muitas vezes dizia que não fazia questão de ser considerado filósofo e que trabalhava como historiador, né? Então, há pensadores que se colocam numa linha, digamos, de um entre-lugar entre a filosofia e o fora da filosofia, né? Eu simpatizo muito com esses. Eu vejo que a filosofia, digamos, aquela filosofia que se estabeleceu como filosofia e que é ensinada como filosofia nas universidades, ela é herdeira da teologia, em muitos casos, ou ela está subordinada a um pensamento metafísico que é teológico, mesmo que não seja religioso, digamos assim. Então, de certo modo, quem poderia ser considerado um filósofo depende muito de uma avaliação, né? E do ponto de vista dos valores que guiam a minha avaliação, eu diria que Oswald seria um filósofo dessa linhagem de Nietzsche, de Foucault, de pensadores que se colocam de forma crítica diante da tradição da filosofia, de forma um tanto marginal, quer dizer, muitas vezes não sendo considerado filósofo, mas que pela intensidade com que ele, digamos, se contrapõe a essa tradição e cria conceitos ou perspectivas a partir das quais a gente pode, digamos, impulsionar a reflexão, o pensamento crítico, o pensamento conceitual, né? Então, de certo modo, ele tende a ser um bom filósofo nesse sentido, né? Digamos, de inventar um conceito, como diz Deleuze, inventar um conceito. O filósofo é um criador de conceitos para Deleuze, e a antropofagia é um conceito que ele tratou de elaborar filosoficamente, e
ao mesmo tempo ligado à história e, portanto, sem, digamos, o caráter de metafísico de eleger qualquer transcendência, né? Então ele se coloca num plano da historicidade para elaborar esse conceito de antropofagia. Então são textos, digamos, um tanto de caráter ensaísticos, então não encontramos uma concepção filosófica sistematicamente elaborada em Oswald, mas encontramos um esforço. E a partir desse esforço encontramos conceitos, análise histórica e perspectivas que apontam para a possibilidade de continuidade, digamos, desse impulso filosófico de pensar genealogicamente a antropofagia, né? Então, eu vejo o caráter filosófico do Oswald nesse sentido. Mas eu vejo, claro, como algo que pode ser plenamente questionável. Ele não tinha uma formação filosófica acadêmica, ele não elaborou nenhuma obra filosófica sistemática, ele não é estudado como filósofo, digamos assim, pelas instituições filosóficas, né? Então, ele estaria meio fora da filosofia, mas pelo que ele fez, pela sua produção intelectual, eu tendo a considerá-lo dentro, ou, digamos assim, aquele penetra da filosofia, né? Ele entrou na festa sem ser convidado. Os conceitos que ele trabalha, da antropofagia e tal, eles têm uma grande importância para a cultura brasileira, né? Você acha que o pensamento do Oswald ainda é relevante hoje em dia? Ele ainda é importante para o pensamento brasileiro hoje, atual? Sim, eu tendo a ver como importante, vejo que ele ainda é, digamos, evocado em diversas linguagens artísticas e manifestações que se inspiram nele para retomar as provocações da antropofagia. E, como eu falei, mencionei o movimento Mangue Beat em Pernambuco, com Chico Sainz, que tem essa inspiração como, digamos, um espírito de provocação, né, que a antropofagia promove nos artistas e que digamos, um espírito potente do ponto de vista da potência criativa desses impulsos desencadeados, que são impulsos antropofágicos, no sentido de apropriação seletiva, né, de elementos que são afirmados numa perspectiva um tanto trágica, porque, por um lado, celebra a alegria da vida, né, afirma, digamos, essa condição de uma alegria trágica, que seria aquela que reconhece os problemas da existência, reconhece o trágico da existência, o sofrimento inerente, e ao mesmo tempo celebra a alegria das potências de vida. Quer dizer, essa possibilidade, ela, para a arte, para os artistas, ela é muito fértil e ela se junta à influência do Nietzsche. Então nós teríamos, digamos, os artistas brasileiros teriam, além do Nietzsche, essa influência que influenciou artistas no mundo todo, o Oswald como um artista, um pensador que provoca os artistas brasileiros, sobretudo, a se apropriarem dessas heranças culturais primitivistas, sobretudo africanas e indígenas, né, para expressarem, criarem possibilidades artísticas que incorporam elementos de uma alteridade cultural, digamos, de elementos que são incorporados num processo criativo que tem suas raízes, que são cultivadas. Estão cultivando raízes indígenas, africanas, e incorporando os elementos da matriz, digamos, judaico-romana, judaico-cristã, né? Essa matriz de civilização ocidental,
a apropriação de elementos dessa matriz permitiria a expressão de uma expressão artística constantemente renovada por essa transvaloração que é a transformação tabu em totem. Então, a transvaloração antropofágica seria uma influência ainda presente e instigante na criação artística brasileira. Eu acho que, para quem não tem a leitura aproximação do Oswald, seria bom retomar até a imagem do Bispo Sardinha sendo devorado pelos índios, né, como uma imagem inspiradora dessa ideia de antropofagia, a ideia de que nós comemos o outro para ganhar força, né? E essa imagem tem uma apropriação no Oswald que é bem nietzschiana, né? Essa imagem da digestão do outro, né? De uma boa digestão, precisamos de uma boa digestão. Uma das críticas que muitas vezes se faz à antropofagia é que você pode virar uma grande, ter uma má digestão do outro e virar uma grande colagem de coisas não bem digeridas, né? Eu queria que você comentasse essa crítica, porque parece que foi a crítica principal que fizeram aos tropicalistas, né? Essa crítica foi feita aos tropicalistas por eles se apropriarem de diversos elementos de fora, etc. E como se não tivessem tido uma digestão conveniente, né? Essa geleia geral brasileira seria, no final, um problema? Sim, justamente. Quer dizer, a experiência que se inspira na antropofagia, ela pode muitas vezes não dar conta da sua potência em termos de, por exemplo, essa ligação de Oswald com Nietzsche, que traz para a antropofagia, ressalta o seu caráter seletivo. Quer dizer, o Oswald então pega esse acontecimento como um acontecimento fundante da antropofagia, e nesse acontecimento nós temos um elemento que no viés nietzschiano, ele, digamos que, previne contra a possibilidade da antropofagia se tornar uma mera assimilação de tudo. E não é essa a ideia original, quer dizer, a antropofagia, tal como Oswald evoca, que era praticada pelos tupinambás, era aquela em que uma tribo, guerreando com outra, ela capturava aquele guerreiro que era considerado o mais forte, mais valente, mais intrépido, o mais admirado pela bravura, né? Então era uma seleção, eles não escolhiam qualquer um, eles rejeitavam um guerreiro covarde, considerado fraco, covarde, etc. Então eles selecionavam e buscavam capturar aquele que era admirado. Então, digamos, a apropriação, a incorporação desse elemento de alteridade que é valorizado, que é uma autoridade valorizada, então significa que não é uma alteridade qualquer que vale para ser incorporada, para ser assimilada pelo antropófago. Ele precisa saber escolher muito bem o que incorporar para, digamos, aumentar a sua potência. Não é qualquer elemento que ele vai incorporar e que vai aumentar a sua potência, né? Então, realmente, desse ponto de vista da antropofagia compreendida assim, num viés nietzschiano, a geleia geral pensada como uma coisa em que tudo vale, ela seria um tanto nihilista, né? Mas a geleia geral pensada como expansão de possibilidades de incorporação de elementos, quer dizer, a alteridade, a geleia geral da alteridade. Há um mundo de possibilidades a serem incorporadas seletivamente. Então, esse caráter seletivo ele é fundamental. Sem ele, a antropofagia degenera numa espécie de tudo vale. Qualquer coisa pode ser incorporada, né? Então, e não é essa a ideia original do Oswald, e que corresponde também a Nietzsche, né? Porque a digestão ela ocorre para Nietzsche a partir de uma boa assimilação. É preciso mastigar muito, daí ele fala que o bom intérprete para Nietzsche é aquele que é ruminante, né? Capaz de mastigar muito. Então, a digestão depende
de mastigar muito, depende de um processo que é demorado. Ele diz que o bom leitor para ele é alguém que lê devagar, lê pausadamente, né? Então, esses elementos que são vistos por Nietzsche como elementos necessários para uma digestão que aumente a potência, são vistos também por Oswald, digamos assim, como aquilo que faz com que a antropofagia seja seletiva, quer dizer, que não seja qualquer coisa que sirva para ser devorada, né? Eu queria colocar 2 críticas que o Daniel Pisa fez ao Oswald. Uma das críticas é que por essa atitude, por essa performance, a obra do Oswald não vale tanto por aquilo que ela é, mas mais por essa postura, como se ele fosse um roqueiro, né? Essa é a primeira crítica. O que você acha dela? Eu acho interessante pelo seguinte: primeiro porque eu gosto de rock, gosto de performance, valorizo bastante a performance, então, nesse sentido, eu gosto de ver Oswald como um performático. Então, de certo modo, eu tenderia a concordar com a crítica e considerar que essa crítica ela chama atenção para uma certa qualidade de Oswald que poderia diminuí-lo ou aumentá-lo, dependendo do que valorizamos, né? Digamos, considerando que esse caráter performático da manifestação artística de Oswald é um caráter potente e capaz de influenciar vários movimentos culturais no país em várias décadas seguintes, né? Até, digamos, 80 anos depois da antropofagia. Então, seria um elogio, digamos, considerar Oswald como um artista performático, compreendido como uma performance potente, né, do ponto de vista histórico-cultural. Agora, por outro lado, ela chama atenção também para alguns aspectos que poderíamos considerar como sendo da própria qualidade literária do texto de Oswald, que ele, embora tenha, digamos, uma escrita cuja performance tenha essa potência instigante, provocadora, né, e reverente, digamos que ele, enquanto escritor, poeta, dramaturgo, etc., ele produziu peças interessantes, importantes, né, digamos assim, considerando algumas obras para além dos manifestos, considerando, por exemplo, O Rei da Vela, uma peça que é constantemente encenada, desde que ela foi recuperada lá pelo Teatro Oficina até hoje. A gente encontra momentos de encenação dessa peça. Recentemente, um amigo me convidou para uma encenação que estava sendo feita em Goiás, né? Então, digamos que a literatura de Oswald ela não teria outras qualidades, outras virtudes literárias tão potentes quanto a virtude performática da provocação, da irreverência, né? Seria, digamos, por esse caminho, por esse viés que, digamos, poderíamos valorizar Oswald. Mas também por esse viés podemos avaliar criticamente a qualidade literária das obras dele, para ver que não encontraríamos outras potências literárias, outras virtudes literárias tão potentes quanto essa, né? Eu acho que aí a outra questão depende da leitura do Digesto Antropófago. Digesto Antropófago, Daniel Pisa. A antropofagia não nos uniu, nem socialmente, nem economicamente, nem filosoficamente. Contra a ideia de uma única lei do mundo. Contra individualismos e coletivismos. To be and not to be. That's the question now. O que é meu e o que não é meu me interessam. Freud já não explica tudo.
O cinema americano já não informa muito. O mito da sexualidade continua na mão dos oligarcas. No país da bunda exposta, sem topless. A rítmica religiosa é cada vez mais a ladainha com catarse evangélica, que não assimila a Darwin, nem a genética. Chega do desrecalque do colonizado. Contra a aliança da violência velada com a violência urbana. Terminou a idade de ouro americana. O selvagem e o civilizado só se encontram na barbárie. Temos capacidade da lógica. É preciso exercê-la melhor. Contra os desequilíbrios e as inquisições interiores. Não queremos tabus nem totens. Objetividade ajuda. Precisamos aprofundar o realismo. Roteiros e consistências. Fizemos o carnaval, mas isso não se transformou em capacidade real de abraçar as diferenças. Contra o tapinha nas costas. Contra o machismo de homens e mulheres. A favor da alegria, informalidade, sensualidade. Mas sem comer o trabalho, o direito e a cidadania. Sublimar é preciso. Sim ao exagero como arma de humor crítico, não como explosão de carência infantil. O ufanismo e o hibridismo mentem. O brasileiro esquece a tolerância sob a cordialidade, faz da fusão confusão. Chega da saudade da felicidade que teríamos tido. A alegria não é só nossa e não prova nada. Não temos nem um a mais, nem um a menos. Contra a esquizofrenia subdesenvolvida. Contra a mania de fugir do concreto e se esconder na fé. Pela ciência, pela tecnologia, pelo saber fazer de Machado, Tom Jobim e Pelé. A nossa independência agora tem que ser em relação aos nossos mitos convenientes. O futuro como obra, até onde nos pertence. Pindorama também castra e discrimina. E muito. Chegou a hora de digeri-la. No Digesto Antropófago, o Daniel Pisa faz críticas à antropofagia, colocando termos, por exemplo, que a antropofagia não nos uniu, nem economicamente, nem socialmente, nem filosoficamente. Todas essas ideias de alegria é a única lei, a gente não devia ter ser contra essa ideia de única lei. E que o brasileiro precisa sim aprender a sublimar, precisa aprender a fazer projetos, precisa aprender a deixar um pouco o carnaval de lado, né? E deixar de ter saudade da felicidade que teria tido, né? Sair do hibridismo e do ufanismo, né? E por fim, ele fecha falando assim, contra a mania de fugir do concreto e se esconder na fé, pela ciência, pela tecnologia, pelo saber de Machado, Tom Jobim e Pelé. A nossa independência agora tem que ser em relação aos nossos mitos convenientes, o futuro como obra até onde nos pertence. Pindorama também castra e discrimina, e muito. Chegou a hora de digeri-la. Eu queria que você comentasse essa crítica, que é uma crítica política, me parece, ao sincretismo presente na antropofagia também, né? Essa geleia geral brasileira parece que tem consequências políticas também. O que você acha disso? Em lugar, me parece que o Daniel Pisa está querendo ir além. De certo modo, eu acho que ele está bastante imbuído de antropofagia para esse gesto. Não é à toa que o texto parece uma paródia, manifesto antropófago. Então, a paródia, ela, de certo modo, assimila e se propõe subvertê-la. Então, é como se, imbuído da antropofagia oswaldiana, ele quisesse superar o Oswald e propor uma crítica daquilo que, no gesto performático e provocativo de Oswald, de alguma forma foi perdendo a validade, ou foi se mostrando ineficaz, ou foi sendo abandonado pela nossa história. Então, em certos momentos, parece que ele está querendo radicalizar a antropofagia e, em outros momentos, digamos, negar como que aquele delírio ou aquele sonho antropofágico pelo que ele tinha de distante da realidade brasileira. Então, eu acho bastante interessante esse tipo de movimento, porque, em primeiro lugar, faz de Oswald, digamos, toma a provocação de Oswald para ir, digamos, meio que de encontro a ele e buscar ir além dele, né?
Então, nesse sentido, parece interessante essa reação. Me parece que é uma possibilidade de, digamos, crítica antropofágica e transvalorativa de Oswald, buscando, por um lado, assimilar Oswald, devorar Oswald e, ao mesmo tempo, levar isso para além da antropofagia, né? Digamos, apontar aquilo que a antropologia não apontou, ou apontar aquilo que aquela promessa que a antropofagia prometeu, né? Porque Oswald tinha um pouco esse espírito visionário, profético, de quem anunciava um novo tempo, etc. Então, essa mania, ou essa pretensão profética, né, é um pouco que denunciada. E eu acho interessante, por quê? Porque, em primeiro lugar, o Oswald permanece grande, mesmo com o delírio de profeta, digamos, de anunciador de uma nova época, de uma época antropofágica da cultura brasileira. Quer dizer, permanece grande no sentido de que há, no pensamento dele, elementos que nós precisamos selecionar. Não é tudo, não é todo o pensamento de Oswald que tem realmente potência de vitalidade, de fertilidade criativa, cultural, né? Nós podemos selecionar os elementos potentes e, eventualmente, até ir de encontro a Oswald. Como dizia o Zaratustra de Nietzsche, dizia assim aos discípulos que o seguiam: agora eu digo a vocês para pararem de me seguir e seguirem a si mesmos, e só depois que vocês me tiverem negado é que vocês vão poder me reencontrar. Então, de certo modo, seria preciso negar Oswald, como faz o Daniel Pisa, como parece fazer. Eu também não conheço tanto, mas é o que me parece. Ele parece negar para poder levar além, levar mais além a antropofagia, aquilo que a antropofagia provocou, digamos assim. Acho que a gente pode já partir para as indicações. Quer acrescentar mais alguma coisa, Marcos? Acho que já deu um percurso aí. Uhum. Beleza, então vamos partir para as indicações, então. E você trouxe alguma coisa para indicar para a gente hoje? Ou então, digamos, indicar, claro, um volume das obras completas de Oswald, que eu utilizei bastante. Foi publicado em diferentes editoras, acho que a última é da editora Globo, se não me engano, e que o volume chama Do Pau-Brasil, a Antropofagia e as Utopias, né? E em outros volumes, outras edições, chama A Utopia Antropofágica. Então, é um volume que traz os textos filosóficos de Oswald junto com os manifestos, né? Esse seria, digamos, um dos principais indicações de leitura para conhecer, digamos, a antropofagia, tanto no seu modo de manifesto, quanto no modo dos textos filosóficos. Junto com isso, teria algumas outras obras literárias de Oswald: O Rei da Vela, uma das principais, O Santeiro do Mangue, que é um poema dramático, e teríamos também livros sobre Oswald, em termos filosóficos, né? O Benedito Nunes foi o filósofo brasileiro que, digamos, talvez mais tenha se voltado para o pensamento de Oswald, para uma interpretação filosófica do pensamento de Oswald, e que escreveu alguns textos, inclusive no próprio volume das obras completas de Oswald, ele escreve textos de apresentação, de crítica literária, e tem ainda um pequeno texto publicado como Oswald Canibal, ainda do Benedito Nunes. Outra figura do contexto filosófico, que é uma psicóloga, mas que tem uma aproximação grande com a filosofia, que é a Sueli Rolnick. Ela foi companheira do Félix Guattari, então publicou junto com ele
e ela faz uma apropriação digamos, do pensamento de Oswald para pensar a subjetividade dentro do viés da esquizoanálise, né? Aquela proposta que o Guattari elaborou, que ela também contribuiu, e que ela busca se apropriar da antropofagia para pensar a subjetividade no Brasil, sobretudo, às vezes com relação à arte, por exemplo, a arte de Lygia Clark, e em outros momentos com relação a valores e hábitos sociais, né? Há uma crítica, por exemplo, das identidades de gênero. Então, ela usa a antropofagia para pensar a subjetividade, né? A sua Lironi. Além desses, tem o Jorge Maltner, Caetano Veloso, alguns artistas que também escreveram sobre antropofagia e que fazem da antropofagia um tema, uma inspiração para pensar questões da cultura brasileira. Temos ainda um texto da Maria Eugênia Boaventura, que é da área de teoria literária e que chama A Vanguarda Antropofágica, e que ela busca também, é da editora Ática, onde ela busca fazer um estudo sistemático da antropofagia, sobretudo com relação aos manifestos e à revista de antropofagia, que foi editada por alguns poucos anos, e ela faz um balanço histórico de crítica literária da revista de antropofagia, da qual participaram grandes nomes da literatura brasileira, né, junto com Oswald, o Mário de Andrade, chegou a escrever o Carlos Drummond de Andrade, e outros, né, como Raul Bopp, que eram colegas de Oswald, digamos, no movimento antropofágico, né? Então esse livro da Maria Eugênia Boaventura, A Vanguarda Antropofágica, faz um bom estudo disso. Tem ainda textos relacionando teatro. Então, por exemplo, Teatro e Antropofagia é um texto de David George, onde ele faz um estudo da relação do teatro com a antropofagia. Peças antropofágicas, encenações antropofágicas, né? Tem ainda também de Carlos Gardim, o Teatro Antropofágico de Oswald de Andrade, né? É um outro livro interessante. Na literatura, temos ainda um texto de estudo de crítica literária, de teoria da literatura, da Maria Cândida Ferreira de Almeida, chamado Tornar-se Outro, né? E aí ela chama, o subtítulo é O Topos Canibal na Literatura Brasileira. Tem ainda de José João Cury, O Teatro de Oswald de Andrade, Ideologia, Intertextualidade e Escritura. E deixa eu ver, em termos de biografia de Oswald, temos Maria Augusta Fonseca, é uma das principais biógrafas de Oswald, né? E recentemente foi publicado um texto que é em livro, né? Que é o livro da Pagu, reunindo toda a produção de Pagu, e é também uma fonte interessante sobre Oswald, da relação entre eles foi muito intensa para os dois, né? Então, Antônio Cândido também é outra referência interessante sobre Oswald. Bom, algumas. Eu tenho também um artigo meu publicado na revista de filosofia Cadernos Nietzsche, do Grupo de Estudos Nietzsche da USP. Foi publicado em 2007, o número 23, né, desse periódico. É um texto chamado A Antropofagia Oswaldiana como Filosofia Trágica, que está disponível na internet, no site do GEM, né, Grupo de Estudos Nietzsche, o Cadernos Nietzsche. Então, esse é um texto publicado. Tem um outro que está sendo publicado, que também aborda Oswald, como capítulo de um livro,
né, sobre carnaval e filosofia, onde eu abordo justamente o instinto antropofágico como um instinto lúdico e a ideia, a proposta de carnavalização da vida, né, que o Oswald traz. Então, de certo modo, essas leituras apontam para essa herança antropofágica que podemos, digamos, nos apropriar, digerir, né, de forma bastante seletiva, de forma bastante cuidadosa, para não ter indigestão, para ir além, buscar novos caminhos, reinventar possibilidades aí para além da antropofagia, né, não ficar parados em Oswald, né, e nessa, digamos, glorificação da nossa herança cultural, que poderia ser um risco, como você apontou, o ufanismo, que há como risco para toda afirmação cultural, né, quando ela, de alguma forma, perde a sua característica de criticidade. Então, a antropofagia precisaria permanecer ou impulsionar uma continuação crítica para não, digamos, ser banalizada em termos de um tudo vale ou uma apropriação generalizada de elementos, né? Inclusive, eu tenho também um blog que eu utilizei quando era professor na Universidade Federal da Bahia, no Bacharelado Interdisciplinar de Artes, né, onde a gente teve uma disciplina que trabalhamos com antropofagia, uma disciplina prática, inclusive, que era a montagem de uma performance. E foi realizado um ritual antropofágico como performance montada a partir desse trabalho. E esse blog depois eu utilizei na Unilab também, numa disciplina do trimestre da integração cultural que foi oferecida, relacionada à antropofagia. E o blog chama Artesudo, artesudo.blogspot.com.br. Ele traz elementos relativos às artes plásticas, ao cinema, indicação de filmes, indicação de músicas, como que músicas, que pinturas, que filmes trazem a antropofagia, o pensamento de Oswald, como elementos, digamos, de valorização desses elementos para a cultura brasileira, né? Marcos, você trouxe alguma indicação pra gente hoje? Tava olhando aqui no blog dele para ler a lista de músicas. Então, se você pegar lá, tem Vamos Comer do Caetano, Comida do Titãs, Tupi do Lenine. Aí, filmes, você tem Macunaíma, Estômago, Eternamente Pagu. Mas eu vou indicar um livro chamado Antropofagia Hoje, Oswald de Andrade em Cena, organizado por Jorge Ruffinelli e João César de Castro Rocha. Esse é um livro que faz um balanço do Oswald. E vou indicar um site do grupo À Toa, chama A Fundação Taba de Oswald de Andrade. Aí vocês vão ver lá um movimento que tem os seus 10 mandamentos. Eles se apropriam do Oswald como um dos seus totens, né? E aí você pode tentar se aproximar do pensamento de Viveiros de Castro, Eduardo Viveiros de Castro, e a apropriação que o Viveiros de Castro faz do Oswald como fonte da antropofagia. O antropólogo devia ser, na visão do Viveiros de Castro, um oswaldiano, né? Legal, não conhecia esses elementos que você está trazendo. O site chama culturaebarbare.org, aí traço à toa, né? Então a organização se chama À Toa. Legal. Então essas as indicações. Mais uma. O livrinho Antropofagia do Caetano Veloso também é bacana, porque você tem o livro Verdade Tropical, que é mais sintético. O Antropofagia Analítico, você tem um livrinho curtinho que você vai ver a apropriação que ele tem da antropofagia no tropicalismo. Justamente, essa foi uma das leituras que eu li, que eu mencionei sem mencionar o título, né? Mas é muito interessante e me pareceu muito parecida com o capítulo da Verdade Tropical, onde ele se refere à antropofagia, né? Minha tese, eu acho que a crítica da razão pura está para o prolegômenos
a qualquer metafísica futura, assim como Verdade Tropical está para a Antropofagia do Caetano. Porque um é sintético, ele vai contando a história e montando os conceitos. No outro ele parte de cima para baixo. Me parece isso. Legal. Bom, a gente está chegando no final do programa. Eu gostaria de agradecer muito o Ivan por ter cedido esse tempo aqui pra gente e abrir um espaço aqui para você divulgar o seu trabalho, divulgar algum meio de contato, o pessoal quiser falar com você, se você quiser. Joia, legal. Bom, o e-mail, tem um e-mail para uma interação assim mais filosófica, eu tenho mais contato com os filósofos, chamado filosofens@gmail.com, e tem um outro e-mail para interações mais artísticas, chamado corpoema@gmail.com. Corpoema é justamente a proposta que eu elaborei no meu doutorado, onde eu faço uma construção dentro da filosofia da educação para pensar uma autoeducação estética voltada para a experimentação criativa em linguagens artísticas, que é elaborada, que é pensada como uma estética da existência. E nessa proposta da estética da existência corpoética, há um capítulo sobre Oswald, porque eu justamente me filio a esse movimento antropofágico, né, buscando devorar pensadores, sobretudo Nietzsche e alguns outros que tiveram uma relação com Nietzsche, como Foucault, Heidegger, Deleuze, Guattari, né, que, de certo modo, me possibilitaram pensar a estética da existência corpoética na relação entre poesia e corpo, quer dizer, na passagem da poesia ao corpo e do corpo à poesia, né? E é assim que eu venho trabalhando com projetos que inicialmente saíram de Recife após algumas experiências, sobretudo de um grupo chamado Corpoema, que nós formamos em Recife, um grupo de artistas, um movimento que a gente desenvolveu lá, e depois no Rio de Janeiro experimentei como oficina, depois na Federal da Bahia como disciplina do curso de artes, na Unilab como projeto de extensão, o curso de teatro Corpoema. Então ele vai assumindo múltiplas formas, mas dentro dessa proposta que eu elaborei na tese de doutorado, que é uma estética da existência corpoética, né, pensada antropofagicamente. Bom, obrigado de novo pela sua participação, acho que foi muito importante aqui. Obrigado por trazer esse conhecimento aí que eu não sabia quase nada sobre o Oswald, aprendi muito nesse programa. Valeu demais a presença. Agradeço também pelo papo, que foi muito legal, né? Esse nosso primeiro contato aí e parceria. Bom, eu vou estar em breve em Salvador e a gente vai poder expandir, né, essa parceria para outras possibilidades. E parabéns a vocês por esse trabalho, esse projeto que vocês estão desenvolvendo aí, né? E eu acho que é uma apropriação de uma nova tecnologia, né, que eu, inclusive, estou tendo contato agora através de vocês, e que, aos poucos, a gente vai descobrindo meios alternativos para, digamos, possibilitar essa interação filosófica, cultural, criativa, com diversos meios, né, com essas novas tecnologias e outros recursos. Então, boa sorte. Valeu. Obrigado. Joia, gente. Valeu, Ivan. Abraço. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta. Obrigado, Cuba, thank you, Martinique, Suriname, Belém do Grão, Pará, graças Puerto Rico. Baiano burro nasce, cresce e nunca para no sinal. E quem para e espera o verde é que é chamado de boçal. Quando é que vem esse rico
foi uma nação